é mais caro ali se alimentar, fazer alimentação plant-based? Será? Será que é mais caro, gente? Vamos lá, então. O que eu trouxe anotado aqui, tá? Então, como eu tava falando, então muitas pessoas já comentaram também, né? E eu recebi esse comentário. Fernanda, eu gostaria muito de fazer alimentação, assim, mais plant-based e tal. Só que eu preciso ganhar mais. Só preciso ganhar mais, porque não posso gastar muito, enfim, com isso. Então eu quero dizer, não, gente, assim, olha só, eu particularmente comecei até a gastar menos. É claro que dependendo do que a gente compra, né? Mas vamos lá. Por quê? Né? Porque quando a gente faz essa alimentação predominantemente, né, plant-based, então com as frutas, com os vegetais e tal, ela vai sair mais barata, mas assim, no sentido se a gente comprar os alimentos integrais. Porque se a gente sair comprando muito esses substitutos, né, que são substitutos dos alimentos, por exemplo, hambúrguer vegano, pizza vegana, a queijo vegano, se a gente começa a comprar muito desses alimentos substitutos, né, eles são mais caros mesmo. Então, assim, acaba saindo mais caro tudo isso. Então, realmente, pode até gastar mais, né? Mas se a gente começa assim, mas se a gente compra ali feijão, lentilhas, né, batata, então todos os legumes, as frutas, as verduras, se a gente for ver a parte ali da feirinha do supermercado, é a parte mais barata do supermercado. Né, provavelmente seja a parte ali, é claro, sem falar das frutas exóticas e tal, mas se a gente pegar os alimentos que são da nossa região ali, realmente eles são muito mais acessíveis, né, quando são os tradicionais e são da época também, né. Então, assim, se fizer alimentação predominante plant-based, a gente comprar os integrais, é bem provável que a gente gaste menos que a gente é acostumado a gastar. Porque se for parar, por exemplo, assim, se a gente for ver, olha os preços que estão os iogurtes, vamos ver, olha, a parte dos laticínios, carnes, é uma das partes mais caras que tem, os setores mais caros que tem no supermercado, né? Vai dizer, por exemplo, ali, eu me lembro, o iogurte sempre foi muito caro, né? Então comprar né, esses queijo, nossa, queijo também sempre foi muito caro, né? Essa parte dos laticínios também muito cara. As carnes, sem falar as carnes, então, que as carnes cada vez estão ficando mais caras. E quando a gente vai comprar, por exemplo, feijão, por mais que aumente o preço do feijão, ele continua ainda sendo barato, né? Então, as lentilhas, o grão de bico, enfim, arroz integral. Então, uma série. Quando a gente foca assim com esses alimentos integrais mesmo, alimentos naturais, eles são mais baratos. Então, a gente gasta menos por isso. E então, assim, como eu falei, né? Por exemplo, os frangos e peixes também são alimentos mais caros. Então, esses setores ali realmente têm um preço mais caro, o que custa mais, né? Se a gente incluir isso na dieta. Então, eu vou trazer aqui, ó, só para ilustrar, que tem um estudo, né? Que assim, ó, é um estudo publicado em 2015 no Journal of Hunger and Environment Nutrition, e constatou que, em média, os que faziam alimentação plant-based gastavam $750 a menos por ano do que aqueles que compravam alimentos de origem animal. Então, assim, eu sei que é um exemplo dos Estados Unidos, porque eu não encontrei esse estudo ainda feito assim no Brasil. Então, olha só, então os que compravam, né, gastavam $750 a menos por ano quando compravam alimentos à base de plantas, né? Alimentos integrais naturais, em comparação àqueles que compravam alimentos de origem animal. Isso aí é e depois teve uma pesquisa também, ó, que eu quis trazer para vocês. Depois eu vou deixar tudo o link lá na descrição do vídeo. Vou deixar a pesquisa ali, ó. Então, uma pesquisa realizada com 1.072 americanos apontou que os que não compraram alimentos de origem animal gastaram $23 a menos por semana do que aqueles que compravam.
Então também ali, ó, saiu ali na pesquisa que aqueles que compravam, né, alimentos de origem animal gastavam mais do que aqueles que compravam, que não compravam, né, no caso. Então, assim, e eu falo, e a gente pensa, mas isso, Fernanda, é nos Estados Unidos. Mas se a gente for ver, isso reflete, agora eu vou tirar a fotinho, isso reflete na maioria dos países, porque, por exemplo, aqui em Londres, por exemplo, aqui na Inglaterra, quando eu cheguei aqui, eu ainda comprava queijo, eu comprava muito iogurte, muito queijo, eu comprava carnes e tal, e eram os alimentos que eram mais caros, por exemplo. A maioria ali é tudo uma libra, um e pouco, frutas, legumes, menos ainda. E quando comprava ali, já comprava carne, já era para mais, era 3 libras, 4, iogurte também, queijo também. Então, assim, tudo era mais caro desses alimentos. E no momento que eu retirei esses alimentos da minha alimentação, né, alguns eu retirei, outros eu reduzi até retirar e tal, eu comecei a gastar menos. Mas é claro, como eu falei, se a gente começa a comprar muitos alimentos processados que substituem esses alimentos de origem animal, eles são mais caros, porque como eles têm uma demanda um pouco menor ainda, estão chegando no mercado, é novidade e tal, eles são mais caros, né? Então, assim, um hambúrguer plant-based, um hambúrguer vegano, uma salsicha vegana, sei lá o quê. Então, esses queijos são mais caros, mas são alimentos que não são necessários na nossa alimentação. A gente compra por uma opção também, não quer dizer que nunca a gente possa comprar. Eu compro eventualmente ali alguma coisa no final de semana e tal, né? Mas não é uma coisa que eu utilizo todos os dias. Aí vai dizer, Fernanda, mas leite vegetal é mais caro. Aqui isso já não é mais, já acontece, ele já tá, realmente a diferença é mínima, mas eu sei que no Brasil o leite vegetal ainda é muito caro, só que existem saídas. Por exemplo, uma que o leite vegetal não é um alimento necessário, né? Eu digo que é um luxo que eu gosto de usufruir, mas também há alternativas mais econômicas que podem ser feitas. Por exemplo, o leite de aveia é um leite muito barato. Eu até experimentei fazer uma vez, só que aí eu ainda preciso aprimorar, porque eu fui provar e eu achei que ele ficou assim meio, parecia que tinha uns farelinhos assim, não sei se eu não coei direito, enfim, mas existe opção. E tem também, dá para fazer leite de arroz. Sim, dá pra fazer leite de arroz. Eu nunca fiz, tá? Eu até quero experimentar fazer para passar para vocês isso, mas deve ser o leite mais econômico do mundo. E fora que também, se vocês já ouviram falar na Coreia, e as coreanas que tem aquela pele de porcelana, que cuidam muito da pele, enfim, que elas passam muito leite de arroz no rosto. E também já ouvi muito falar de passar leite de arroz no cabelo para deixar o cabelo bem brilhoso. Enfim, olha só, dá para fazer o leite de arroz para tomar, né, um leite vegetal, ainda passar na pele, ainda passar nos cabelos. 3 em 1. Então, há opções. Tem como a gente conseguir né, alternativas mais baratas ao leite vegetal, esse do supermercado, que eu sei que no Brasil ainda é muito caro. Mas olha só, vou trazer exemplos, tá? Por exemplo, aí no Brasil, já que eu trouxe exemplos aqui dos Estados Unidos, eu vou trazer no Brasil. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida lá no site do Carrefour, online, e ali eu achei, por exemplo, o queijo, desculpa, gente, tava lendo o feijão. 1 quilo de feijão preto tava R$ 7,60. 1 quilo de arroz integral, R$ 6,49. A quinoa que eu sempre me lembrava que achava meio caro no Brasil, olha, eu já tô achando ela bem mais acessível. Quinoa, 200 gramas, R$ 6,59, sabe? Chia, 200 gramas, R$ 10,19. Lentilhas, 500 gramas, R$ 6,39, é muito barato, olha aqui. Feijão, lentilha, grão de bico, 500 gramas, R$ 12,85. E brócolis, 300 gramas, R$ 6,99. Agora, só pra gente fazer olha só, por exemplo, bife, né, eu nem sei o que é isso aqui, mas a parte aqui, ó, coxão mole, tá? 600 gramas, R$ 28.
Olha a diferença de preço, né? Picanha, 1 quilo. Essa então é o churrasquinho lá, R$ 70. Você tem de 70 a R$ 100, 1 quilo de picanha. Queijo fatiado. Esse pra mim, eu sempre me lembrava que quando eu ia no supermercado, no Zafari, lá em Porto Alegre, eu achava muito caro, porque era assim, era 200 gramas de queijo fatiado, que dava para um jantar, basicamente, né? Um jantar ali, um sanduichinho e tal. E é assim, ó, 9,89, era 10, até lá acho que tá mais caro ainda, 10, R$ 12, né? Então assim, presunto fatiado também, que é embutido, ou seja, isso aqui é um veneno, tá? Isso aqui a gente tá comendo, é um veneno, presunto fatiado 200 gramas, 8,29. E aí, ó, iogurte integral de morango, 1,35. Não, 1,35 quilos, 13,90. Nossa, caro, né? 1 quilo de iogurte integral, 13,90. Então, assim, olha só, então a gente pensa, ai, a quinoa é cara, mas olha aqui, a quinoa, 200 gramas de quinoa é mais barato que 200 gramas de queijo fatiado. E, meu Deus, não tem nem comparação o valor nutricional da quinoa com queijo fatiado. O queijo tá cheio de colesterol, tem gordura saturada, enfim, tem um monte de bactéria ali que não que deixa com cheiro ruim, enfim, que não é bom, que não faz bem pro intestino. E a quinoa é maravilhosa, né? Então ela tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Ela é rica em proteína. É um grão poderosíssimo, né? Chamam de superfood. Então não tem nem comparação. Então quando a gente pensa assim, ai, não é mais caro, é que a gente não consegue. E por muitas vezes a gente tem a questão da zona de conforto também, de analisar que tem alimentos, por exemplo, o queijo é totalmente desnecessário na alimentação e até prejudicial. E tem a quinoa que sai mais barato que 200 gramas de queijo. Então é uma questão tipo realmente de olhar com outros olhos e analisar bem, friamente, assim, sabe? O que a gente tá comprando. Porque dá pra, por exemplo, as lentilhas são super baratas, né? Então, se a gente for ver, claro que tem alimentos baseados em plantas, são mais caros, assim, quando a gente escolhe frutas exóticas. Por exemplo, eu sei que as frutas vermelhas no Brasil elas são mais caras, porque elas não são tão típicas assim, então da nossa região. Então, realmente, elas são mais caras. Então, por exemplo, mas já a banana é muito barata, a melancia é muito barata, abacaxi é muito barato. Agora, e fora da época também, se a gente vai comprar frutas fora da época, então frutas exóticas são frutas mais difíceis de encontrar ou que vêm de muito longe, são coisas mais caras, né? As frutinhas vermelhas congeladas, elas são mais caras no Brasil, eu sei. Já muito quis comprar e tinha que dar uma segurada porque isso aí é muito caro. Enfim, mas existe uma série de outros alimentos, tem uma abundância de frutas e alimentos aí naturais que são típicos, né? Que são fáceis de encontrar na nossa região, que são que é da estação, frutas e esses alimentos da época, que são extremamente baratos. Então, por exemplo, aqui comigo, agora eu tô comprando direto pêssego, porque é época de pêssego e o pêssego tá muito barato. Em geral, ele tá bem saboroso, tá bem gostosinho, então eu compro pêssego quase todo dia. Por quê? Porque primeiro, porque ele é da época, né? Ele tá barato, então eu vou aproveitar e vou comprar bastante pêssego. E depois vai chegar lá no inverno, aí vai ter as clementines, que eles chamam aqui, que são as bergamotas. Então eu vou lá no inverno e compro mais, não vou comprar tanto morango, porque morango agora, no verão, é época de morango. Então, assim, é essas coisas que a gente tem que fazer, sabe? Para economizar, de jogar com os alimentos que estão mais, como é que eu vou dizer, mais acessíveis, né? Que são alimentos da época, que são da estação, então eles são mais baratos, são até mais nutritivos e mais saborosos. Então, isso a gente tem que aproveitar. E, por exemplo, assim, como eu falei, né? Então, uma forma de deixar a alimentação plant-based mais cara é comprando os alimentos substitutos, né? Como o leite vegetal e hambúrgueres veganos, esses alimentos processados e tal, que eles são mais caros, então isso encarece.
Então, quanto mais a gente compra esses alimentos, então gasta um pouquinho mais. Mas se a gente for ver, se toda vez que alguém for querer fazer um churrasco, vai gastar em 1 quilo de picanha R$ 100, então assim, tem que analisar bem onde tá gastando, né? Por exemplo, como eu falei, ficar comprando frutas fora da época, então as frutas exóticas, então essas frutas fora da época, elas são mais caras. Por exemplo, na alimentação plant-based também, que é um pouco mais caro, são as castanhas, né? As castanhas elas são um pouco mais caras, assim, por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará. Então, assim, é claro que, por exemplo, assim, as castanhas também a gente não come, não deveria comer em grande quantidade, assim, é um punhadinho por dia, é o suficiente. Então, mas também às vezes, quando ela tá menos acessível, se ela tá muito cara, também dá para fazer um consumo mais eventual também, sabe? É aquilo que a gente... E outra, que quando a gente começa a deixar de gastar com esses alimentos de origem animal, por exemplo, como iogurte, ou começa a comprar menos, né, também queijo e tal, vai sobrando dinheiro para poder investir nesses alimentos que são mais caros, mas são extremamente saudáveis e que vão melhorar a nossa saúde, né? Como eu falei, como das castanhas ali, investir comprando chia e, sabe, umas sementes como linhaça também. Então, tudo esse investimento. Por exemplo, né? Porque a gente acaba gastando depois menos em remédios. Por exemplo, a minha conta na farmácia diminuiu muito, assim, eu gasto muito, 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 muito menos, realmente. Então, assim, o jeito... Aí, qual seria, então, uma maneira, né, para trazer isso mais acessível, né? Como eu falei, a gente comprar mais os alimentos integrais, então comprar mais feijão, né, os legumes, os vegetais, as folhas verdes, isso não é caro, sabe? E as frutas da época. Então isso não vai ser caro. Faz um teste aí, faz uma compra lá, começa a trocar um pouco esses alimentos de origem animal, comprando mais frutas, mais legumes e tal, e vai ver como vai fazer diferença na hora de passar no caixa. E então assim, então é isso que eu quero dizer. Então tudo é subjetivo no sentido tudo que depende. É claro que se a gente for numa lojinha de produtos naturais, existem milhões de opções de farinhas diferentes e sementes diferentes e coisinhas diferentes e temperos diferentes que a gente pode sair gastando uma grana. Eu sei porque lá em Porto Alegre tem uma lojinha... Ai, gente, deu vontade de espirrar. Peraí, passou. Lá em Porto Alegre tem uma lojinha de produtos naturais. E eu me lembro que eu ia lá e eu ficava, nossa, eu adorava, assim, sabe? Que tinha aqueles monte de produtos orgânicos, então tudo, coisinhas diferentes, azeitonas diferentes, molhos diferentes, coisinhas diferentes. Então essas temperinhos, assim, exóticos, coisas diferentes que a gente quer utilizar. Essas coisas são mais caras realmente, né? Então, mas... elas não são extremamente necessárias, a gente consegue sobreviver sem isso, né? Então, a gente fazendo uma alimentação, se a gente não tá querendo gastar muito, então, fazer uma alimentação bem básica ali, né? Com os grãos, os cereais, os legumes, as frutas da época e algumas sementes e tal, a gente não vai gastar muito, a gente vai gastar menos. Então, é uma questão de porque às vezes a gente quer arrumar não quer dizer que seja o caso, mas às vezes a gente quer arrumar alguma desculpa para que a gente não tenha que sair da zona de conforto, né? Porque toda vez que a gente quer fazer uma mudança no nosso padrão alimentar e quer mudar alguns hábitos alimentares, isso faz com que a gente, às vezes, coloque então essas crenças limitantes assim para barrar, não fazer a gente sair do conforto, da zona de conforto, porque é pensar, né? Então pensar em novos pratos, é pensar em novas receitas, é pensar em comprar outros alimentos diferentes do que a gente compra hoje. Então isso faz com que a gente se sinta mais desconfortável. Então às vezes a gente cria essas crenças de achar, não, então essa alimentação plant-based não é muito cara e tal, e não é verdade, né? Como eu mostrei ali, a gente consegue fazer uma alimentação
plant-based, bem acessível, com custo bem acessível, e a gente vai incrementando com coisinhas diferentes, exóticas, um pouquinho mais caro que a gente queira no momento que a gente acha que é interessante. Então, que nem eu, né? Como eu falei, que nem eu falei do leite vegetal, que eu sei que no Brasil é mais caro. É possível fazer, por exemplo, como eu falei, o leite de arroz, né? Um leite vegetal super barato, que eu ainda vou experimentar fazer essa receita e passo para vocês, se der certo. E também tem o leite de aveia, então são opções assim de leite vegetal mais econômicas e que são simples de fazer, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí um comentário, uma sugestão de live, tá bom? Então a gente se fala na próxima. Tchau, tchau!